Se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar outra coisa. Deus, Ele colocou em nós a essência da adoração. Deus, Ele colocou em nós a essência da adoração. A necessidade de estar adorando, de estar prestando culto a Ele. E muitas vezes quando nós não buscamos adorar a Deus, quando as pessoas elas não buscam adorar a Deus, elas vão buscar adorar qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro ideal, ou até mesmo a si mesmo. Então Deus, Ele nos criou seres adoradores. A humanidade, Deus chamou a humanidade à adoração, cada um de nós. Então, em Salmos capítulo 100, versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seus e ovelhas do seu pastoreio. Deus, Ele nos criou com o propósito de adorar. Deus, Ele nos criou com o propósito de render culto a Ele. Deus, Ele nos criou com o propósito de fazermos o que agrada a Ele. Essa é a primeira razão porque eu e você adoramos a Deus. Eu sei que existem muitas, mas por causa do tempo eu só vou falar duas. O segundo motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus é porque Ele tem nos salvado dos nossos pecados, enviando seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Porque Ele nos salvou dos nossos pecados, enviando seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Se você tem a sua Bíblia, vamos para Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nós adoramos a Deus pelo grande favor que Ele fez por nós lá naquela cruz, por meio de Jesus. Nós adoramos a Deus porque nós fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Nós temos vida nova, vida verdadeira em Cristo Jesus. É por isso que eu e você também adoramos a Deus. Além de Ele ter nos criado, além de Ele ter nos feito a sua imagem e semelhança, Ele deu o que tinha de mais precioso, Jesus, por cada um de nós, para que nós pudéssemos viver por meio dEle. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por isso que eu e você adoramos a Deus também, pelo grande favor que Ele nos deu. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos nós, para que os que vivam não vivam para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Então nós devemos não viver mais para nós mesmos, mas nós devemos morrer para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Jesus. Jesus, Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não com D minúsculo, Deus com D maiúsculo. Jesus, Ele é Deus. Ele fala lá em João: eu e o Pai somos um. Jesus, Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. E eu e você devemos adorá-lo. Eu e você devemos prestar culto a Ele, porque Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de toda honra, de toda glória. E a pergunta para cada um de nós: e nós? Será que temos de fato compreendido isso? Será que de fato temos compreendido que nós somos adoradores por excelência e Deus nos criou assim? Para adorar Ele, por Ele ter nos criado, e por adorar Ele, por Ele ter nos salvado lá naquele cruz, por meio do seu Filho, que nós possamos ter isso na nossa cabeça. Não adorar simplesmente por adorar. Não prestar culto simplesmente por prestar culto.
Não louvar Ele simplesmente por louvar. Não ofertar simplesmente por ofertar. Não servir simplesmente por servir, mas saber o porquê que eu e você estamos fazendo isso. Saber o motivo. Compreender o real motivo. Porque conhecendo o real motivo do que fazemos, para que fazemos, nós de fato vamos estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas nós adoramos a Deus de várias formas, não é verdade? Nós temos aqui, ao longo dos domingos, os atos de adoração, a ceia, a oferta, os louvores, a oração, as contribuições. Tudo isso são atos de adoração a Deus. Por meio da oferta, contribuição com o Evangelho, por meio da ceia, lembrando do sacrifício de Jesus, como Paulo lá fala em 1 Coríntios capítulo 11. Tudo isso são atos de adoração. Mas precisamos ter uma vida de adoração perante Deus. Não adianta eu fazer atos de adoração a Deus se eu não tenho uma vida de adoração perante Deus. Se você tem a sua Bíblia, vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, continuando, né? Um pouco mais na frente, só virar as páginas um pouquinho. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Deus ele fala lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13, que o meu povo, ele me honra com louvores, mas o seu coração está longe de mim. O povo de Israel adorava a Deus com louvores, mas a sua vida estava longe de Deus, o seu coração estava longe de Deus. E Jesus diz uma coisa interessante para cada um de nós, lá no Sermão do Monte. Onde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Coração. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo começa falando que nós possamos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós temos que ter uma vida de adoração a Deus. Todos os dias. Essa decisão de adorar a Deus tem que ser uma decisão diária. Quando eu acordo até onde eu vou dormir. Fazer o que agrada a Deus, obedecer a Deus. Fazer a sua vontade. Menos de nós mesmos e mais de Deus na nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo nos chama. Jesus ele fala lá em João capítulo 4, quando ele está falando com a mulher samaritana, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ter uma vida verdadeira de adoração a Deus. A verdadeira espiritualidade somente pode ser conseguida no coração daquele que sincera, obediente e humildemente adora a Deus de acordo com a maneira que Ele determinou. Quando nós vivemos de acordo com a maneira que Deus quer, sendo fiel a Ele, nós vamos estar nos aproximando cada vez mais de uma verdadeira adoração que agrade a Deus. Lembra do exemplo de Caim? Caim ele teve um ato de adoração que foi a oferta. Só que ele foi rejeitado por Deus por quê? Porque atentou Deus para a sua vida primeiro e depois para a sua oferta. Que tipo de adoração eu e você estamos prestando a Deus por meio das nossas vidas? Que tipo de adoração eu e você estamos prestando a Deus por meio das nossas atitudes? O apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
vivam na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, ele não jamais vivia a vida dele, mas ele vivia para Cristo. Ele vivia para fazer a vontade de Cristo. Ele vivia para adorar a Cristo por meio da sua vida. E esse é o exemplo de cada um de nós. Para cada um de nós. Eu e você precisamos diariamente olhar para nós e nos perguntar: será que eu de fato estou adorando a Deus por meio da minha vida? É fácil adorar a Deus em espírito e em verdade? Não é fácil. Não é fácil adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é fácil ser não é fácil ser um verdadeiro adorador. Mas Deus, ele busca verdadeiros adoradores. E eu e você, nós precisamos, de fato, ser verdadeiros adoradores. A partir do momento que nós compreendemos que de fato nós precisamos ser, e precisamos que Deus nos ajude a ser, fica mais fácil Ele agir em nossa vida. Mas nem sempre nós temos a vida de adoração, não é verdade? Nem sempre eu e você adoramos a Deus 100%. O único que conseguiu adorar a Deus 100% perfeito foi Jesus. E Jesus, ele nos ajuda. O quer nos ajudar a adorar a Deus 100% perfeito. Danilo falou uma coisa interessante na sua pregação, que Jesus, ele não nos chama para fazer o que é fácil, mas ele nos chama para fazer o que é certo. E o que nos impede de ter uma vida de adoração a Deus? O que me impede, eu e você, de termos uma vida de adoração a Deus? Existem várias coisas, mas eu queria destacar duas. E eu creio que as várias coisas que existem estão dentro dessas duas coisas. Primeiro, a idolatria. A idolatria, ela nos impede de fato, termos uma vida de adoração a Deus. A idolatria. Lembra do povo de Israel? Deus lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, dando a lei para eles, dando os mandamentos, ele fala: não terás outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim. Só que o povo preferiu adorar outros deuses do que ao Deus verdadeiro. O povo foi idólatra. O povo se esqueceu de Deus. E Deus castigou o povo por causa disso. Mas sabe de uma coisa? A idolatria não é somente você, como o povo fazia, construir uma estátua e contemplar aquela estátua. A idolatria também é deixar qualquer outra coisa ou pessoa em primeiro lugar em nossa vida, sem ser Deus. Quando eu deixo qualquer outra coisa ou qualquer pessoa na frente de Deus, na minha vida, eu estou sendo idólatra. Quando eu deixo qualquer outra coisa em primeiro lugar sem ser Deus, eu estou praticando a idolatria. Porque eu estou deixando algo ser mais importante do que Deus na minha vida. E um exemplo disso nós podemos ver um exemplo de Saulo de Tarso. Vocês lembram de Saulo de Tarso? Você tem a sua Bíblia, vamos para Atos capítulo 1, versículo 3. Atos capítulo 8, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Jesus, ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente vai ter que agradar a um e desagradar o outro, servir a um e deixar de servir ao outro. Jesus, ele fala que nós só podemos servir a um Senhor. E o Saulo de Tarso era um exemplo. Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu com a morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. Um dos varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava nas prisões. Saulo de Tarso, ele foi um exemplo de como não se deve adorar a Deus. Por quê? Por causa da idolatria dele. A principal coisa para ele era a religião dele, a religião judaica.
Ele fazia tudo que falava a lei para agradar a si mesmo por causa da religião. Ele era um zeloso por causa da religião dele. Ele deixou a religião dele ficar em primeiro lugar, a vida dele. Por isso que ele teve esse momento aqui de perseguir a igreja. Um dos principais perseguidores foi Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele colocou a sua religião em primeiro lugar, a religião dos seus pais em primeiro lugar. Quando nós, eu e você, deixamos Deus em segundo lugar na nossa vida, nós fazemos que nem Saulo aqui. Nós, além de não adorarmos a Deus por meio da nossa vida, a gente acaba sendo um empecilho para o Evangelho. Saulo ele foi um empecilho para o Evangelho. Na verdade, perseguindo, né? Sendo opositor do Evangelho. E outra forma também de idolatria é deixar a nossa vontade em primeiro lugar. Quando muitas vezes o Deus da pessoa é ela mesma. Eu faço o que eu quero, eu faço o que me der na telha. Gênesis capítulo 4 nós podemos ver o exemplo de Caim. Deus ele convida Caim a um arrependimento, mas Caim decide ter uma vida sem Deus. Então, a primeira razão que nos impede realmente de vivermos uma vida de adoração a Deus é a idolatria. Só que a história de Saulo foi mudada. Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus. E de perseguidor à igreja, Saulo se tornou um dos maiores, o apóstolo Paulo, pregadores do Evangelho. Ele escreveu 13 cartas, que estão no Novo Testamento. Pregou de cidade em cidade para os gentios. De perseguidor ele passou a ser perseguido. E a segunda coisa que nos impede, além da idolatria, de termos uma vida de adoração é o medo. É o medo. Tiago, medo? Sim. O medo ele nos impede de termos uma vida de adoração a Deus. Primeiro, o medo da perseguição. Aliás, o medo da rejeição. De sermos rejeitados. O que as pessoas vão dizer se souberem que eu sou cristão? O que as pessoas vão dizer, o que os meus amigos vão dizer se souberem que eu não compartilho as mesmas conversas sujas? Que eu não compartilho as mesmas atitudes que não agradam a Deus? Será que eu vou ser excluído daquela roda? Por isso. No colégio, os meus amigos em sala, como é que eles vão reagir se souberem que eu sou um seguidor de Jesus? O ser humano ele tem medo de ser rejeitado. O ser humano ele tem medo de ser isolado. E muitas vezes esse medo impede ele de adorar a Deus. Quando nós realmente vivemos uma vida de adoração, não vai ser nós que as pessoas vão estar rejeitando, mas sim Jesus. É a Jesus que eles estão rejeitando. Saulo de Tarso perseguiu a igreja, mas não era a igreja que Saulo estava perseguindo, era o próprio Jesus. Lembra quando Jesus aparece para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Não tenha medo, irmão, de ser rejeitado. Muitas vezes ser rejeitado no mundo é ser aceito por Deus. É ser aceito por Deus. Jesus ele também foi rejeitado pelos homens para fazer o que agradava a Deus. Tanto é que o fim dele foi a cruz, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressurgiu e ele está agora à destra de Deus recebendo a nossa adoração. Um medo também que temos, além da rejeição, é da perseguição. Você tem a sua Bíblia, vamos para Mateus, capítulo 5, versículo 10. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando nós vivemos uma vida de adoração a Deus, nós vamos ser perseguidos. Vamos sofrer. Lembra a igreja no primeiro século, como bem o Márcio falou? Os apóstolos foram perseguidos, foram perante o Sinédrio, e eles não deixaram de falar de Jesus. Por quê? Porque é importante obedecer em primeiro lugar a Deus do que aos homens. Eu e você, muitas vezes, por fazermos o que agrada a Deus, vamos ser perseguidos onde quer que estejamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde quer que formos, nós vamos ser perseguidos. Daniel capítulo 3, lembra de um exemplo disso. O rei tinha dado um decreto, construído uma estátua, Nabucodonosor, e disse: quando vocês escutarem um som de trombeta, de qualquer outra coisa, vocês têm que se adorar, vocês têm que se prostrar e adorar a minha estátua. E todo aquele que não adorar a minha estátua vai ser lançado na fornalha. Complicado, né? Nós sabemos que adorar só a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego também sabiam disso. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram diante da estátua do rei, porque eles sabiam que adorar era somente a Deus. O rei manda chamá-los, dá uma última oportunidade para eles se prostrarem. Eles disseram não. Se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar da mão do rei. Nabucodonosor fica irado, com a raiva, manda acender a fornalha, manda esquentar 7 vezes mais a fornalha, manda colocar os 3 na fornalha. Quando os homens colocam os 3 na fornalha, aqueles que estavam colocando eles morrem, por causa do calor da fornalha. Nabucodonosor vê aqueles homens dentro da fornalha e ele se admira de uma coisa: que o fogo não consumia eles. E também ele se admira com outra coisa: não eram 3 que eu coloquei na fornalha? Estou vendo 4. Uns dizem que é Jesus, outros dizem que era um anjo do Senhor para os livrar. Mas o principal aqui é que eles não se curvaram, nem adoraram a estátua do rei. E eles foram recompensados. O Nabucodonosor chama eles para fora e faz um decreto: que quem maldizesse ou dissesse alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego ia para a fornalha. Quando eu e você somos fiéis, mesmo na tribulação a Deus, Deus ele nos usa para que outras pessoas possam conhecer o amor dele. Lembra dos cristãos no primeiro século? Deus usou eles. Saulo teve a sua vida transformada e muitos outros tiveram a sua vida transformada. O carcereiro, lá em Atos capítulo 16, por causa do exemplo dos cristãos, mesmo diante da perseguição, eles não se curvaram. Mesmo diante das tribulações, eles não abaixaram a cabeça, porque eles sabiam quem era Deus, eles sabiam o porquê da adoração deles. Apocalipse, para finalizar a última passagem, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Deixa aberta a sua Bíblia em Apocalipse 2:8.
Esmirna. Jesus ele escreve uma carta à igreja de Esmirna. E em Esmirna existia um homem chamado Policarpo. Ele era o bispo da igreja de Esmirna. Viveu mais ou menos em 156 a.C. ali, naquela época. E ele era fiel a Deus. E por ele ser fiel a Deus, ele foi preso. E chegou o dia, muitas pessoas vendo que ele era um homem bom, um homem temente a Deus, chegaram para ele e diziam: faz o seguinte, adore a César e negligencie Jesus, para que você não possa ser morto. E Policarpo, ele não. Eu vou bem dizer o nome de Jesus. E chegou um momento em que ele ficou perante o imperador, perante a multidão. Chegou o dia dele dizer que César era o Senhor e que maldizesse os cristãos, que eram chamados para eles de ateus. E ele disse: não, como posso eu, ao longo dos 86 anos, negar aquele que é o meu Senhor e aquele que é o meu Rei, Jesus Cristo? E a multidão então se enfureceu. Colocaram ele na estaca para ser queimado. E Policarpo ele não voltou atrás. Preparou o fogo para queimar aquele cristão. Mas ele não voltou atrás. Deram a última oportunidade a ele, mas ele não negou Jesus. Acenderam a fornalha, acenderam o fogo, mas uma coisa interessante aconteceu. O fogo se apagou. Ninguém sabe como, mas o fogo se apagou. A multidão que estava ali ficou brava. Ficou irada, porque estavam ali para presenciar um espetáculo para eles. O mártir de um cristão, a morte de um cristão que não tinha negado a Jesus. Então eles pegaram, já que ele não tinha morrido pelo fogo, eles pegaram a espada e mataram Policarpo. Policarpo foi um exemplo de, mesmo diante da perseguição, ser um adorador de Jesus. Apocalipse 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temo das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados. E tereis tribulação até 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, e não receberá o dano da segunda morte. Jesus ele conhecia essa igreja. Jesus ele conhecia cada um desses discípulos. Interessante aqui que Jesus ele não faz nenhuma advertência. Jesus elogia eles, porque eles passaram por provações, mas eles não esmoreceram. E Jesus anima para que eles possam estar continuando. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando vivemos uma vida de adoração verdadeira a Deus, pode vir o que vier, isso não abalará a nossa fé. Pode vir o que vier. Se nós vivemos de fato uma vida de adoração a Deus, meu irmão, pode vir a tribulação, meu irmão, pode vir a dor, pode vir um sofrimento. Isso não vai nos abalar. Por quê? Porque a nossa fé está em Jesus.